Olá, saudamos os participantes do segundo simpósio sul-americano de Fundamentos Bíblicos da Integração Fé e Ensino, bem como o 10º Seminário de Integração Fé, Ensino e Aprendizagem. Eu me chamo Francisco Luiz Gomes de Carvalho e vou apresentar a comunicação que foi submetida a este evento, cujo título é O Paradidático na Integração Fé, Ensino e Aprendizagem. Essa é uma composição de 4 pesquisadores, professora Daisy, eu, Lígia e Maria Gildenice, que são pedagogas, mas que na época deste trabalho ainda eram graduandas do curso de pedagogia. Então, em resumo, a gente pode indicar que esse artigo, essa comunicação oral, é resultante de uma pesquisa relacionada ao livro didático na educação infantil do Sistema Educacional Confessional Adventista. Foi importante fazer uma pesquisa bibliográfica em literatura especializada, bem como fontes documentais, para a gente entender o campo da literatura infantil de modo especial paradidático, buscando integrá-lo, né, ao conjunto da afirmação do criacionismo, conforme é entendido pela filosofia denominacional adventista e é posta em circulação no conjunto do seu sistema de escolas, bem como a partir de uma perspectiva do texto bíblico conforme o entendimento do adventismo. Então, no que se refere à introdução, nós podemos afirmar que esse artigo, essa comunicação oral, cujo título é o Paradidático na Integração Fé, Ensino e Aprendizagem, é resultado do cumprimento parcial dos requisitos de uma disciplina, cujo nome é Fundamentos Metodológicos da Educação Infantil. Tal disciplina é ofertada no 4º semestre do curso de Pedagogia do NASP Campus Capital. E a partir desse trabalho, direcionado primeiramente para a disciplina Fundamentos Metodológicos da Educação Infantil, resultou, então, numa pesquisa que veio depois a ser defendida enquanto TCC por mim orientada. De início, podemos informar que esse trabalho ele teve como metodologia uma pesquisa bibliográfica, né, em literatura da área e em fonte de documentos para a gente verificar a relação entre livro paradidático na educação infantil e a filosofia da educação adventista. E resultou, então, na produção de um livro paradidático autoral. Assim que tivemos como base, dentre as obras e documentos pesquisados, a pedagogia adventista, as diretrizes nacionais da educação infantil, a BNCC, que é a Base Nacional Curricular, bem como esta obra, a prática da pedagogia adventista em sala de aula. Referente às primeiras aproximações, a gente pode informar e destacar que a educação no contexto denominacional adventista foi a última instituição a ser implantada, no seio do adventismo. Inclusive, antes nós tivemos a inserção das publicações, da área da saúde, e finalmente, então, veio a educação. No Brasil, a educação adventista ela começa no ano de 1896 com o Colégio Internacional de Curitiba. E com o tempo, o avanço na consolidação de uma rede de escolas paroquiais, que depois então se torna uma rede de escolas também de inserção no contexto rural, bem como no urbano. E uma das marcas do sistema educacional adventista é a intenção de integrar fé, ensino e aprendizagem, que no contexto e na definição de Humberto Reise, diz que essa integração fé-ensino é um processo deliberado e sistemático, no qual nós aproximamos a atividade educacional a uma perspectiva bíblica conforme o entendimento no Adventismo. Sendo assim, e fé, que é a integração fé, ensino e aprendizagem, nós consideramos que é algo que envolve vários elementos no conjunto, no contexto educacional. E aí a gente pode destacar o ambiente, os sujeitos, o currículo, bem como também as metodologias aplicadas.
E é claro que pensando na educação adventista, a partir do seu sistema educacional filosófico, nós podemos indicar que, dentre as perspectivas possíveis, uma que se destaca é a efetivação de um currículo que seja integral e restaurador, que busque, então, divulgar o ponto de vista adventista, bem como faça da pedagogia adventista um instrumento de restaurar o ser humano. Sendo assim, nós destacamos, a partir dos estudos da professora Lilian Torres, a importância dos livros paradidáticos como materiais eficientes do ponto de vista pedagógico para enfatizar a perspectiva denominacional e filosófica da educação adventista, visto que esses livros eles são ainda mais lúdicos e permitem outras intervenções para além do que indicam os livros didáticos. Ao longo do tempo, né, ao longo da pesquisa, buscou-se então uma definição de criança, visto que o foco era a educação infantil. Então, a partir das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, nós encontramos e verificamos uma definição de criança que destaca o sujeito histórico, bem como esse sujeito que, a partir dos seus direitos, das interações, relações e práticas cotidianas, começa a construir a sua identidade pessoal, coletiva, e isso se enraizando por meio das brincadeiras, da imaginação, da fantasia, dos experimentos e é por meio de todos esse conjunto de experiências, ele vai então construir sentidos para a relação natureza e sociedade. Sendo assim, né, conforme a proposta pedagógica da rede educacional adventista, nesse caso aqui o projeto pedagógico da União Sul-Brasileira do ano de 2021, é possível destacar que a criança no contexto da educação infantil no sistema educacional adventista deve ser aquela que conheça a Deus. Ela é provocada, ela é estimulada a conhecer a Deus como esse Deus que é criador, sustentador e salvador. Então, buscamos então uma proposta que utilizasse o livro paradidático a fim de fortalecer, de consolidar o ensino do criacionismo. E para isso também buscamos também na base comum curricular os direitos que são apresentados ali no que se refere à aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil. E a BNCC destaca que é direito da criança conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Destacando então essa dimensão do expressar, a BNCC informa que esse sujeito que se expressa, ele faz de maneira criativa, sensível, ele destaca as suas emoções, sentimentos, as suas descobertas, os seus questionamentos, e tudo isso com base em diferentes linguagens. Nesta perspectiva, nesse viés de interpretação e de atuação pedagógica, nós destacamos que a prática pedagógica no contexto da educação adventista, que relaciona o criacionismo, ela deve se dar num conjunto de intencionalidades, né? Que utiliza a imaginação da criança, a envolve numa dinâmica, mas que também lhe oportuniza desempenhar um papel ativo nesse contexto. Tendo esse esboço metodológico e teórico, cuja a ideia principal é apresentar um livro paradidático que trabalha o criacionismo, integrando fé, ensino e aprendizagem na educação adventista, no segmento da educação infantil, foi produzido pela pedagoga Lígia Coelho, esse livro paradidático, Os Sete Dias da Criação. E foi transformado em PDF, ele tem várias ilustrações e também foi disponibilizado na plataforma ISU para acesso amplo e gratuito.
E algumas características desse livro paradidático chamam-nos a atenção. Além dos breves enunciados, as imagens elas estão em destaque, as cores para despertar a atenção da criança, mas para além dessas duas características apresentadas inicialmente, é possível verificar que a autora destaca e deixa a possibilidade para que a criança faça intervenções. À medida que ela tem a sua história, a história contada, o criacionismo contado a partir dos 7 dias da criação, ela também faz suas referências com as cores, com as ilustrações, mas também ele tem a oportunidade, ele dá a opção de que ela faça intervenções, de que ela possa anotar, de que ela possa desenhar, de que ela possa intervir no material didático. Assim, nós chegamos ao final dessa apresentação, sugerindo que, a despeito de as duas correntes serem ensinadas nos sistemas de ensino, tanto o criacionismo quanto o evolucionismo, no âmbito da educação adventista, nós podemos recorrer ao livro paradidático. Afinal de contas, ele se apresenta como um importante recurso de apoio e de afirmação ao ensino do criacionismo, que neste caso se deu pela proposta de uma produção de um livro paradidático autoral, Os 7 Dias da Criação. Afinal de contas, ao ensinar o criacionismo na perspectiva e no entendimento do adventismo, é também possível dar às crianças oportunidades para que elas possam fazer experiências, elas possam, então, nas suas intervenções no livro, buscar a construção de um sentido. E à medida que buscam a construção desse sentido, nós estamos também subsidiando o discurso de ciência, né, que é posto em circulação no contexto educacional, confessional, neste caso, educação adventista. Sendo assim, as narrativas, as intervenções das crianças no livro paradidático também lhe dão a oportunidade de consolidar uma perspectiva de conhecimento, que dialoga também a base filosófica adventista e o entendimento do criacionismo que é posto em circulação no contexto da educação adventista. Assim, chegamos ao final dessa apresentação, destacando a importância do livro paradidático na integração fé, ensino e aprendizagem, no ensino do criacionismo, bem como a possibilidade de termos um livro paradidático autoral. Essa foi a comunicação que nós apresentamos e que julgamos ser importante para partilhar o seu resultado com outras pessoas e outros colegas.